1 João 5. Vamos ler do verso 1 ao verso 5. Aleluia. Os irmãos que nos acompanham online, graça e paz do Senhor Jesus. Deus tem uma palavra para você nesta noite. 1 João 5. Mas lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse, pula um livro para trás, Judas, e aí já é João. 1 João 5. Se você encontrou, coloque-se de pé, reverência à palavra do Senhor. Aleluia. Alguns irmãos hoje, devido ao feriado, estão viajando, mas nós estamos aqui na presença de Deus. E creia, Deus está aqui neste lugar. Ele marcou um encontro contigo. E a presença dele, ela derrama graça, derrama poder. Então você está no lugar certo, o melhor lugar que você poderia estar nesta noite. Não é por acaso, mas é porque o Senhor colocou no seu coração. Todos acharam? Amém? Não trouxe Bíblia? Compartilha aí com o seu irmão que está do teu lado. 1 João 5 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama ao que gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Verso 5: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Até aqui? Deixe sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos falar um pouquinho com o papai. Senhor Deus, na sua presença nós estamos, diante da sua graça, do seu poder. Senhor, em nome de Jesus, que não seja eu falando, ó Pai, aqui nesta noite, mas o teu Espírito falando através da minha vida. Espírito Santo de Deus, testifique essa palavra ao coração de cada um. Senhor Pai, eu oro em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa. Você nasceu vencedor. Você sabia disso? Aleluia. Você não é derrotado, você é vencedor. Isso aqui, irmão, não é confissão positiva. Não é você ficar falando, sou vencedor, e você se torna... Não é isso. Não é confissão positiva. Não é o mapa astral. É a Bíblia que diz isso. É a palavra do Senhor. E se você crê na Bíblia, você tem que viver aquilo que a Bíblia diz. A Bíblia usa muitos títulos para descrever a nossa identidade. A Bíblia diz que nós somos, por exemplo, o que a Bíblia diz que nós somos? Alguém tem uma ideia? O que nós somos? Somos, por exemplo, filho de Deus. O que mais? O que a Bíblia fala que nós somos? Ninguém? Vocês são ruins de identidade, hein? Jesus, imagem e semelhança do Senhor. Nós somos filhos de Deus. O que mais? Nós somos herdeiros de Deus. O que mais? Eu vi um falando aí. Oi? Bem-aventurados. Aleluia. A Bíblia diz que nós somos mordomos de Deus. O que mais, irmão, que nós somos? Vamos ver se você está bom de identidade. Bom, você tem que saber o que você é, o que a Bíblia diz que você é, para você ser. Se você não tivesse isso no seu coração, como é que você vai ser? O que mais que nós somos em Deus? O que a Bíblia diz que nós somos? Oi? Mais que vencedor, aleluia. Nós somos santos também, somos amados, somos abençoados, é isso aí. Só que João, ele vai usar um título inédito. João, ele vai falar de algo inédito. Ele diz que todo o que crer em Jesus nasceu de novo, e todo o que nasceu de novo nasceu para vencer.
Então nós somos vencedores. Você crê nisso ou não? Pergunta aí pro irmão aí, fala, você crê, irmão? Vê se ele está com cara de quem crê, olha bem nos olhos dele, está com o olho de quem crê, você crê? Amém? Eu vou colocar uma fundamentação teológica para isso, o segredo disso, depois nós vamos para os aspectos práticos. Primeiro, qual que é o segredo para ser vitorioso? Primeiro, porque a vitória do cristão, do crente, irmãos, ela foi conquistada por Deus. Se você pegar aqui o texto, o verbo vencer, de onde que vem esse verbo? Ele vem do grego. A palavra é níquel. Repete comigo, níquel. Que vem daquela marca de roupa, quem que lembra? A Nike. Aleluia. Caro, né? Comprei uma camisa da Nike, aí acabei comprando de outra marca, que eu achei muito caro. Aí depois de um tempo surgiu uma promoção, aí eu comprei uma da Nike. Mas é níquel, níquel do grego, que vem essa roupa chamada. Dentro do conceito da língua grega, irmão, na cultura grega, ninguém vence por si. Os gregos eles pensam dessa forma. Ninguém vence por si mesmo. Por isso que eles tinham uma deusa. E essa deusa, ela era chamada Nike. Entenda isso. Porque da concepção grega, toda vitória vem dos deuses. Os gregos falam isso. Então João, ele pega esse verbo vencer, nesse contexto, nesse caldo cultural, para dizer que nós somos vencedores porque Deus nos deu o quê? Nos deu a vitória. Porque aqui naquele momento eles estavam vivendo numa cultura, e essa cultura grega eles tinham que arrebatar para o cristianismo. Como que eles faziam isso? Já que o grego ele já tinha um entendimento, se o grego ele já tinha aquela condição de que ele por si não conseguia vencer, João ele somente acrescentou, falou, não, nossa vitória não vem da Nike, nossa vitória vem de Deus, é o Deus que nos concede a vitória vem de Deus. Você pode repetir isso? A vitória vem de Deus. A vitória, irmão, ela é um presente de Deus, aleluia. E eu não sou vencedor por aquilo que eu sou. Às vezes você pensa assim, não pastor, eu sou vencedor porque eu sou bom mesmo. Não, irmão, eu sou vencedor por causa de Deus. Eu tenho um Deus, eu creio. Você está entendendo? Você quer ver como que é interessante isso? Abre a sua Bíblia lá em 1 Coríntios. Você está com a sua Bíblia aí? 1 Coríntios 15. Charles, ajuda nós aí. Aleluia. Vamos ler junto? Se você não achar na Bíblia, vamos ler aqui no texto. Vamos juntos? Ora, eu vos lembro, irmãos. É o verso 57, Charles. 15:57, perdão. Aí, vamos lá de novo? Agora vai dar certo. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, graças a Deus que nos dá a vitória não é minha, é Deus que nos deu. A vitória sobre o que, pastor? Sobre o que nós temos a vitória? Por exemplo, nós temos a vitória sobre o pecado. Somos vencedores sobre o pecado. Somos vencedores sobre a morte. Nós temos a vitória sobre o mundo. Segunda coisa, muito interessante. A vitória ela foi conquistada e nos é assegurada pelo sacrifício de Jesus. De Jesus. A única maneira de eu ser uma pessoa derrotada é se eu arrumar um jeito de anular o sacrifício de Jesus. E nenhum tribunal do mundo, irmão, pode reverter isso. Você é vencedor por Cristo. Terceiro, nós devemos reconhecer, agradecer a Deus por essa vitória. Você é grato a Deus pela vitória que você tem? Bom, você é uma pessoa vitoriosa porque Deus te deu. Você tem que ter uma atitude de campeão. Nessa condição de vitória, ela nos é dada.
e ela é apropriada pela fé. Você tem que se apropriar. O Senhor já concedeu para você. Você já é vitorioso em Cristo Jesus. Mas o que acontece? Você tem que apropriar-se dessa vitória pela fé. Você tem que se apropriar, você tem que crer. Olha só o verso 4 de 1 João 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nos fala do quê? De fé. O justo, vitorioso, ele vive pelo quê? Ele vive pela fé. Irmãos, existe uma providência especial de Deus. E a praga estava caindo sobre o Egito, mas a terra de Israel, não. A terra de Israel havia bênção, na terra de Israel havia fartura, porque nós temos um Deus que cuida de todas as coisas. Não vai faltar pão, irmão, para você, não vai faltar trabalho para você, não vai faltar o cuidado de Deus sobre a sua vida, não vai faltar a providência de Deus sobre a sua vida. Deus, ele não vai se afastar de você. A fé, irmãos, ela vê o invisível. Creia no invisível. Às vezes a gente não crê porque a gente não vê. Você tem que crer no invisível, receber o impossível. Nós vivemos pela fé, irmãos, e a palavra nos diz: ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida, ainda que os animais sejam arrebatados, todavia eu me alegrarei, no Senhor confiarei nele. Você confia no Senhor? Você se alegra no Senhor, mesmo diante de todas as situações? Porque a vitória é um presente de Deus. A vitória tem que ser apropriada pela fé. Terceiro lugar, a vitória é evidenciada pelo amor. Oh, irmão, essa questão do amor é tão poderoso. Você lembra que no último culto eu falei um culto todo sobre o amor? E esse teste fundamental, que se você nasceu de Deus, porque a palavra nos fala que se você nasceu de Deus, você ama a Deus. E se você ama a Deus, você também ama aqueles que são nascidos de Deus. Olha aí para o seu irmão e fala: você tem que me amar. Aleluia. Você tem que amar. Quer que você goste ou quer que você não goste. Quer ele seja bonito ou quer ele seja feio. Aleluia. Quer ele seja cheiroso ou seja cheiroso. Porque não tem crente fedido, só tem crente cheiroso aqui nessa terra. Aleluia. Mas olha só, porque tem uns crentes, irmãos, que são super espirituais. Tem uns crentes que amam a Deus, louvam a Deus, mas não querem nada com a igreja. Já viu alguém assim? São os desigrejados. Não querem nada com a igreja, não querem nada com os irmãos. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós somos criados por Deus, nós temos um propósito. Um dos propósitos que Deus nos cria é nós servirmos a Ele. Hoje você já serviu a Deus? Como é que você serve a Deus? Porque Deus, Ele está conosco a todo momento. Isso daí é um atributo de Deus. Mas Ele estava lá na sua casa hoje, Ele está com você aqui hoje, mas você vê Ele, você consegue abençoar a Deus? Como que funciona isso? Sabe como que funciona isso, irmão? Na comunhão. Porque se você quer abençoar, se você quer fazer a obra, se você quer ter comunhão, se você quer ser um servo de Deus, Deus, Ele te coloca nessa terra para servir. E servir pessoas. Não tem como você servir pessoas lá da sua casa. Não tem como você servir pessoas simplesmente estando longe de pessoas. Por isso que o Senhor, Ele te coloca num local onde tem pessoas. Por isso que a igreja tem pessoas. Não é assim? Irmãos, nós nascemos de Deus para ter uma vida vitoriosa. E pasme você, uma vida vitoriosa, como diz lá os irmãos lá do Nordeste, na muvuca, no meio dos irmãos, no meio das pessoas, uns com os outros. Agora, eu estava lendo uma coisa,
Como ter uma vida vitoriosa? Eu li de tudo, irmão. Psicologicamente falando, teologia da prosperidade, eu já estudei de tudo. E existe uma coisa que todos falam, que a Bíblia fala, é uma condição de atitude. Temos que ter atitude. John Maxwell diz que a atitude é a nossa capacidade de constância, de pensar. Constância. Se eu penso constantemente, por exemplo, em coisas negativas, a minha atitude ela vai ser negativa. Você pensa coisas boas, Charles? Pensa coisas boas, Charles. Não pisa na bola, não. Você pensa em coisas boas, Márcio? Pensar em coisas boas, irmão. Graças a Deus por isso. Tem gente que você só ouve ela falando coisas ruins. E essa questão de atitude, de nós termos essa constância de pensar coisas boas, irmãos, isso traz a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós temos que ter uma atitude de vitorioso para ser vitorioso. Mesmo que você de repente perca, você tendo esse pensamento, você tendo isso no seu coração, principalmente aquela questão de que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo que você perder, você vai dizer: olha, eu joguei mal, olha, eu perdi, mas aprendi. E aí então é onde nós precisamos entender um processo de Deus. Olha só, diante dessa questão da atitude, tem 5 coisas que eu quero explanar para você bem rapidinho. Diante da atitude, para ser vencedor, se você seguir isso daqui, irmão, vai mudar a sua história. Primeiro, nós temos que enfrentar oposições para ter uma vida vitoriosa. Não é você sair daqui andando nas nuvens. Não, irmão. A vitória é no meio da tribulação. A palavra mesmo nos fala: no mundo tereis aflição. E nós somos vitoriosos no meio da aflição, na tribulação, nas provações. Mas nós temos que vencer, muitas vezes, a nós mesmos. Por vezes não é nem o outro que você tem que vencer, você tem que vencer a si mesmo. O nosso maior oposição, irmãos, o opositor, somos nós mesmos, na nossa natureza pecaminosa. Nós temos que vencer o diabo. O diabo ele está ao derredor, ele está procurando uma oportunidade, armando cilada para nos derrubar. E tem uma condição que no mundo jaz o maligno, e o maligno ele oferece propostas todos os dias, irmãos, para te afastar de Deus. Só que no momento que você decide algo, você fala: não, pastor, eu só vou ficar firme no Senhor. Não presta atenção, irmãos, não existe uma vida vitoriosa sem lutas, não existe uma vida vitoriosa sem opositores. Tem um algo que as pessoas falam que é o fogo amigo, né? Mas não existe, é fogo inimigo mesmo. Porque às vezes, irmão, tem sofismas, e o diabo ele põe sofisma. O que é o sofisma? É uma mentira com cara de verdade. E Paulo fala que esse sofismo criam fortalezas espirituais, e o sujeito começa a pensar não de acordo com a palavra de Deus, mas de acordo com o que o diabo colocou na cabeça dele. Jesus ele disse o que para Pedro? Porque o diabo colocou algo na cabeça do Pedro. Pedro estava ali com Jesus, e um momento ele olha para Jesus e fala: não, Senhor, ir para Jerusalém o Senhor não vai não, vai lá para sofrer, vai lá para morrer. O que Jesus fala para Pedro? Arreda de mim, Satanás. Então, alguns minutos Pedro tinha trazido uma confissão muito bonita. Jesus mesmo falou: olha, não foi nem não veio de você isso, veio do Pai que está no céu. Poucos instantes depois, Pedro já estava ali, dando com a língua nos dentes. Mas por quê? Porque o diabo ele joga esses sofismas na mente das pessoas. E essa é a nossa luta, irmão.
Porque vai me dizer que nesse dia, o diabo ele não lançou algo, um dardo inflamado contra você e falou assim: olha, você não vai conseguir, você não vai vencer, ninguém te ama, ninguém gosta de você. Irmãos, nós temos que ter uma atitude vitoriosa, e a atitude vitoriosa é entender que não tem coisa fácil, não tem coisa fácil. Segunda coisa importante, para você ter foco, você tem que ter foco na sua missão, na sua missão. Irmãos, você pediu para nascer? Quem pediu para nascer aqui? Levanta a mão. Ninguém pediu para nascer. Alguém pede para morrer? Também não. Mas um dia a gente nasce, um dia, se não ocorrer um arrebatamento, nós vamos morrer. Agora, o que você tem que fazer, irmão, é aproveitar esse intervalo entre o nascimento e a morte. E entenda que você vive para cumprir um propósito de Deus, para cumprir uma missão em Deus. Você acha que veio só, de repente, para estudar nessa vida? Você acha que você veio só para ganhar dinheiro? Você acha que você veio só para empreendimento? Não, irmão. Você veio aqui para cumprir uma missão de Deus. Aponta o dedo para o seu irmão e fala: Deus tem uma missão para você. Fala para ele, fala para o irmão que está do teu lado: Deus tem uma missão para você. De repente ele não acredita no pastor, acredita em você. Bom, o que é longevidade na Bíblia? Às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu gostaria tanto de ter uma vida longânea, uma vida com longevidade. É o que a gente deseja, né? Deus te abençoe com longevidade. Irmãos, longevidade é quando a gente termina a missão. Jesus, por exemplo, com quantos anos ele terminou a missão dele? Quantos anos? 33. E ele falou: Pai, eu te glorifico na terra, fazendo a obra que o Senhor me deu para fazer. O pai do presbiterianismo, irmãos, ele morreu com 34 anos, Simon. Agora Matusalém, com quantos anos Matusalém morreu? Matusalém, ele cumpriu um propósito com 900 anos. Como que pode? E Adão, irmãos, ele cumpriu um propósito com 800 e tantos anos. Pasme você, e estava casado com a mesma esposa. Olha só, você precisa entender, irmãos, perguntar para Deus: para que eu existo? Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Senhor, o que eu vim para essa terra? Por quê? Para que nós possamos saber qual que é o projeto de Deus, propósito de Deus. Terceira coisa muito importante para que você tem que ter, você tem que ter coragem. Você é corajoso? Tem que ter coragem. Olha aí para o seu irmão que está do teu lado aí, para ele não dormir. Tem cara de corajoso? Faz uma cara de bravo assim para ele, né? Geralmente corajoso tem uma cara de bravo, né? Nossa, de né? O Márcio tinha cara de bravo antes de converter, mas converteu, só chora agora. Tá igual o pastor, né? O pastor também diz, o pessoal fala assim: ele tinha uma cara de bravo, aí converteu, só chora. Irmãos, coragem não é ausência de medo. Você sabia disso? Você sente medo? Porque o medo é um sentimento natural. Medo é um sentimento de preservação. Mas nós temos que administrar o medo. E sabe o que lança fora todo o medo? O amor. Eu sei que Deus me ama. E o meu amor a Deus, irmãos, vai expulsar do meu coração todo medo. Então tenha coragem. Quarta coisa, nós vamos encerrar logo. Muito importante. Nós temos que ter uma atitude vitoriosa. Aleluia. Irmãos, é aprender com as derrotas, é aprender com os fracassos, é nós aprendermos. Porque uma coisa irritante na vida cristã, irmãos, é que nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Você sabe o que vai acontecer amanhã? Já percebeu que a palavra, ela diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você sabe de que lâmpada está falando? Não é essa lâmpada elétrica aqui não. Sabe como que era a lâmpada naquele tempo?
Era uma cumbuquinha assim, tinha um pavio com azeite, aí acendia. Irmão, para clarear com aquilo lá, você tem que... Sabe uma vela? É igual uma vela. Você já acendeu uma vela quando está tudo escuro no breu? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então, quando fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, entenda que clareia pouquinho, clareia passo por passo. Por isso que nós temos essa dependência em Deus. Deus podia nos dar logo um farol de milha, luz alta, né? Mas não, irmão, não é assim. Cada passo que eu dou, eu estou na dependência de Deus. E a lâmpada para os nossos pés é assim, é gradativo. Conforme você vai dando um passo, o Senhor vai mostrando o outro. Nós precisamos aprender isso. Você tem fracasso, irmãos, nesse tempo que você passou. O fracasso, ele quebranta, ele humilha. Só que o fracasso também, ele nos ensina. O fracasso é uma espécie de pedágio que você paga para ter uma vida vitoriosa. Paulo fala: deixando para trás as coisas que passaram, sigo para o alvo. Às vezes você fica tão apegado no seu fracasso que você não segue para o alvo. Irmão, siga para o alvo. Você tem um alvo. Esquece o fracasso. Passou, irmão, acabou. Segue em frente. Não fica vivendo aquilo, não. Esquece o fracasso. Ah, pastor, mas eu já tentei, eu estou assim meio que parado. Irmão, esse negócio de ficar parado para o crente não existe, não. Não dá para parar, não. Nós somos peregrinos neste mundo. Quinto lugar, para encerrar, você tem que ter perseverança. Aleluia. Perseverança na Bíblia significa paciência também. Muita paciência. É aquela capacidade de persistir em meio à dificuldade. Qual que é a dificuldade que você está passando hoje? Qual a dificuldade que os seus estão passando hoje? O que você está vivendo hoje, irmão, que de repente tirou você aqui? Sabe o que o Senhor fala? Persista. Persista, que você vai alcançar a vitória. Persista. É plantar, irmãos, na expectativa a semente que vai germinar, que Deus ele vai abençoar. E Deus ele pergunta, muitas vezes, por que você parou? Às vezes, irmãos, a vida de crente é uma vida de obras inacabadas. E nós não podemos viver essa vida de obras inacabadas. Parece comum no Brasil, né? Já viu? Tem um monte de obra inacabada aí do governo. Começa e não termina. Por quê? Porque não tem persistência, não tem perseverança. Tem um livro que ele chama Garra. Garra. A autora é uma psicóloga americana. E ela diz que muitas vezes os inteligentes, os competentes não conseguem vencer. Sabe por que não vence? Porque falta garra. Eu falei, tá bom, de repente não precisa nem inteligência, nós precisamos ter garra. Temos que ser persistente. Garra é vontade. Você tem vontade? Vai e faz. Deus vai te abençoar. Para terminar, irmãos, Romanos 8,35. Ajudeu aí, Charles? Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Verso 37. Vamos ler juntos? Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mais que vencedores. Você prestou atenção numa coisa, irmãos? Que não está falando ali que nós somos
vencedores. Nike. Mas ele usa uma expressão do grego, ilternaik, no grego. Ilternaik. E quando se fala desse ilternaik, é uma palavra só. Qual que é a diferença de vencedor? É hiper vencedor. É mais que vencedor. Irmão, entenda uma coisa. Tem gente que vai vencer na vida. Vai construir uma vida, vai construir um patrimônio, vai ter uma família, só que não vai para o céu. Não vai para o céu. Por isso que a palavra nos fala que nós somos mais que vencedores. Porque a nossa vitória não é terrena, ela é eterna, ela é sobrenatural. Por isso, irmãos, que muito mais do que sermos vencedores, é nós sabermos que nós somos mais do que vencedores. Então, levanta a cabeça, estufa o peito, vamos para cima. Deus tem muito a fazer ainda, irmãos. E na presença dEle, na graça dEle, nós somos mais que vencedores. Você é mais do que vencedor. Creia.